Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série a respeito da pornografia, o inimigo silencioso. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e assista antes de continuar assistindo esse. Combinado? Também não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e clicar lá no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo da série for publicado. Bom, nos vídeos anteriores nós vimos, entre outras coisas, como o consumo de pornografia tem crescido assustadoramente a cada ano e como tem corrompido, como tem destruído, como tem despedaçado nossos relacionamentos, nossa sociedade em geral. E diante desses fatos tão alarmantes, uma pergunta se faz necessária. Será que a igreja está imune a tudo isso? É possível que a pornografia tenha invadido também as igrejas cristãs? É possível que tenha invadido inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Afinal, ser membro da igreja é garantia de imunidade contra a pornografia? O apóstolo Paulo certa vez fez uma advertência muito séria. Veja o que ele disse. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Como cristãos, como adventistas do sétimo dia, como igreja remanescente da profecia bíblica, às vezes nós podemos nos sentir num status superior de santidade, podemos nos sentir intocáveis, poderosos demais para cairmos nesses pecados da sociedade em geral. Por isso o apóstolo Paulo faz esse apelo. Ei, você que julga estar em pé, você que se acha bom demais, preste atenção para que você não caia. Por que essa advertência é tão importante, irmãos? Porque o primeiro passo para a queda é justamente não reconhecer a própria fraqueza. É subestimar o poder da tentação, é ignorar ou simplesmente não acreditar que existe a possibilidade de cair em determinado pecado. Quando eu digo assim, isso aí não me afeta, eu acabo baixando a guarda, e é disso que Satanás precisa, é disso que ele se aproveita. Por outro lado, quando eu reconheço minha fraqueza, quando eu reconheço que as tentações são reais e que eu também estou sujeito a cair, então eu permaneço atento, permaneço em guarda. E acima de tudo, eu permaneço constantemente ligado ao único que pode me guardar de tropeçar, Jesus Cristo. Observe uma coisa. Quando o dono de uma casa está tranquilo, acreditando que é impossível alguém invadir e roubar sua casa, ele fica totalmente desprevenido. Mas quando ele reconhece que é possível sim que alguém tente invadir a sua casa, ele não apenas vai ficar atento aos movimentos externos, mas ele também vai fechar todas as portas e janelas pelas quais um ladrão possa entrar. Assim é também na vida espiritual. Quando eu reconheço que existe um ladrão rondando a porta da minha mente e que existe a possibilidade desse ladrão invadi-la, quando eu reconheço que cair em pecado é uma possibilidade para mim, quando eu reconheço que a imoralidade sexual é uma tentação para mim, então permaneço atento aos movimentos de Satanás. E principalmente, eu fecho todas as portas e janelas pelas quais ele possa invadir a minha mente. Por isso eu quero responder a pergunta inicial de uma forma objetiva e direta, sem rodeios. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está imune ao problema da imoralidade sexual? Os nossos membros estão isentos de cair nesse pecado? Não, de forma nenhuma. A igreja também está sujeita a isso. E não apenas está sujeita, mas realmente já tem sido fortemente golpeada por esse inimigo. Eu mesmo já recebi centenas de mensagens de adventistas do sétimo dia pedindo socorro desesperadamente por causa do vício em pornografia, e a cada dia novas mensagens chegam. Infelizmente, até mesmo nos meios religiosos, nos meios cristãos, existem muitas pessoas afundadas na pornografia. Algumas pesquisas foram conduzidas por ministérios cristãos nos Estados Unidos da América e nós vamos ver agora os resultados de algumas dessas pesquisas. 68% dos homens que vão à igreja assistem pornografia regularmente. 50% dos pastores pesquisados viam pornografia regularmente, ou seja, metade. Dos jovens cristãos entre 18 e 24 anos, 76% assistem pornografia regularmente. E olha que foram considerados apenas os que veem pornografia regularmente. Se fossem incluídos os que veem esporadicamente, esse número certamente aumentaria. Em outra pesquisa realizada no ano 2015 por uma instituição da Califórnia chamada Barna Group, foi feita uma comparação entre pastores mais velhos, mais experientes, e pastores jovens. Veja qual foi o resultado. 43%, tanto dos pastores experientes quanto dos pastores jovens, admitiram que já lutaram contra a pornografia. Porém, 14% dos pastores experientes e 21% dos pastores jovens admitiram que ainda estavam lutando contra a pornografia. Além disso,
cerca de 5% dos pastores experientes e 12% dos pastores jovens admitiram que são verdadeiramente viciados em pornografia. Observe que muitos pastores jovens, o que certamente pode incluir pastores de jovens, estão afundados na pornografia. Diante disso, como eles poderão guiar os jovens pelo caminho da pureza, pelo caminho da santificação, pelo caminho que conduz à Canaã celestial? Se o líder está com esse problema, o que podemos esperar dos seus liderados? Se o pastor está com problema, se o pastor está fraco, se o pastor está moral e espiritualmente doente, quem vai socorrer e proteger as ovelhas? Uma pessoa não pode prestar socorro a alguém se ela própria precisa do mesmo socorro, certo? E o problema se agrava ainda mais quando muitos desses pastores e líderes relutam em buscar ajuda, porque eles temem as consequências, temem perder a credencial, temem uma demissão. Se você que me assiste é um pastor que tem problemas com pornografia, quero te fazer um apelo com muito respeito. Se você não está conseguindo vencer esse inimigo, então busque ajuda. Mas Leandro, eu vou perder a minha autoridade moral. Ei, acorda! Você já perdeu sua autoridade moral. Enquanto você permanecer nesse pecado, você continuará sem autoridade moral. As pessoas podem não saber o que você tem feito, mas você sabe, a sua consciência sabe, e principalmente, Deus sabe. Mas Leandro, eu posso perder o meu ministério, eu posso ser desligado da obra. Querido pastor, se o seu ministério pastoral é mais valioso para você do que a vitória sobre esse pecado, então você tem um ídolo. Você valoriza mais o seu trabalho na obra, ou o sustento que vem dele, do que sua própria integridade e pureza moral. Eu apelo mais uma vez, se você está com dificuldades, busque ajuda. Tim Chester, um autor cristão, declarou o seguinte: muitos líderes de igreja sentem-se incapazes de falar com alguém. As pessoas esperam que eles sejam exemplos de piedade. Se você é um pastor, um líder ou uma pessoa influente, as pessoas vão se espelhar em você, não tem como fugir disso. As pessoas esperarão de você um exemplo digno. Sim, nós sabemos que os pastores são seres humanos como nós, sujeitos às mesmas tentações e às mesmas falhas. Porém, é natural esperar que um líder espiritual que foi separado para o ministério viva à altura do grande privilégio e responsabilidade que ele recebeu, você concorda? E não adianta tentar sair pela tangente com aquela famosa frase que diz: não olhe para mim, olhe para Cristo. Você precisa entender, caro pastor, que a sua posição de liderança o torna uma pessoa tremendamente influente entre os membros da igreja. Você não pode se eximir dessa responsabilidade. Você recebeu uma função na obra de Deus. E essa função inclui, sim, influenciar pessoas. Elas vão olhar para você como exemplo para a vida delas. E se seu exemplo não representa Cristo, pessoas se perderão e você terá uma parte da responsabilidade na perdição delas. Então leve isso a sério. Outra pesquisa feita nos Estados Unidos, conduzida pelo Ministério Cristianismo Hoje, que é um ministério de mídia global sem fins lucrativos, revelou que 33% dos pastores entrevistados haviam visitado sites pornográficos no ano anterior ao da pesquisa, e 40% haviam visitado no ano da pesquisa, ou seja, houve um aumento no consumo de pornografia por parte dos pastores. Um certo pastor evangélico ficou tão surpreso com esses dados que duvidou dos resultados das pesquisas. Ele então resolveu fazer pesquisas similares em sua própria igreja. Sabe qual foi o resultado? Dá uma olhadinha. Ele descobriu que na igreja dele, 60% dos membros haviam assistido à pornografia no ano anterior e 25% dos membros haviam assistido à pornografia nos últimos 30 dias. Não podemos fugir dessa realidade. Nós precisamos sim enfrentá-la de forma honesta, decidida e perseverante. Se você que me assiste fizer uma pesquisa similar na sua igreja local, muito provavelmente os resultados serão os mesmos. Dr. Richard Moller Jr. é um teólogo e escritor americano, atual presidente do Seminário Teológico Batista do Sul. Em um artigo intitulado A Sedução da Pornografia e a Integridade do Casamento Cristão, ele declarou o seguinte: a praga generalizada da pornografia representa um dos maiores desafios morais enfrentados pela igreja cristã na era pós-moderna. David White, pastor e escritor presbiteriano, definiu essa questão da seguinte forma: o pecado sexual não se refere primariamente à luxúria. É, antes de tudo, uma violação do primeiro grande mandamento, um ídolo que substitui o Criador. Esses autores estão totalmente certos em suas declarações. E tais afirmações são confirmadas pela revelação do Espírito de Profecia. Veja o que Ellen White escreveu a respeito disso. Terrível quadro da condição do mundo
foi apresentado diante de mim. A imoralidade é abundante por toda parte. Não está confinada meramente ao incrédulo e escarnecedor. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Por tanto tempo têm eles estado a servir a seus desejos sensuais que lhes parece natural ter pensamentos impuros e imaginação corrompida. É-lhes tão impossível levar os pensamentos a demorar-se em coisas santas e puras, como seria mudar o curso do Niágara e fazer que suas águas subam em direção oposta às quedas. Todas as espécies de imoralidade são claramente delineadas na palavra de Deus, e seus resultados nos são apresentados. A condescendência com as paixões baixas é-nos apresentada em seu caráter mais revoltante. Ninguém, por obscuro que seja o seu entendimento, precisa errar. Mas foi-me mostrado que este pecado é acariciado por muitos que professam andar em todos os mandamentos de Deus. A imoralidade está por toda parte e, infelizmente, também invadiu o arraial do povo de Deus. É um cenário aterrorizante e muitas vezes desanimador. Certa vez eu recebi um e-mail de um rapaz que me disse o seguinte: tenho me afundado em alguns pecados dos quais as práticas têm me dado nojo. Quando leio o relato da vida dos profetas ou dos apóstolos, almejo por imitar seu exemplo. Quando vejo Jesus, almejo imitar seu caráter. Mas parece que estou imóvel, paralisado pelo pecado. Observe que esse jovem deseja sinceramente seguir o exemplo de Cristo. Deseja sinceramente ser puro. Deseja vencer o pecado, mas simplesmente não tem forças para agir. Está completamente paralisado pelo pecado da pornografia. O que está acontecendo com ele? Ellen White explica. O pecado não somente nos exclui de Deus, mas também destrói no coração humano tanto o desejo como a capacidade de o conhecer. O pecado não somente nos afasta de Deus, e isso por si só já é um grave problema espiritual, mas também tira de nós o desejo de conhecer a Deus. Nos casos em que ainda resta o desejo, a vontade de conhecer a Deus, o pecado nos torna incapazes de fazê-lo. É exatamente como esse jovem me escreveu: o pecado nos paralisa. Homens e mulheres carecem de princípios, estão morrendo espiritualmente, por haverem tão longamente nutrido seus apetites naturais que sua capacidade de governar-se a si mesmos parece haver desaparecido. A sensualidade tem extinguido o desejo de santidade e ressecado o vício, ou seja, as energias vitais, a força espiritual. Podridão, eis o que se encontra nos ossos e medula de muitos que são considerados bons homens, que oram e choram e ocupam altas posições, mas cuja carcaça poluída jamais transporá os portais da cidade celestial. Triste realidade. Você percebeu um detalhe nesse último texto? Quando Ellen White fala de podridão e carcaça poluída, ela não está se referindo a pessoas do mundo, mas a homens de altas posições na obra de Deus, homens que oram e choram, ou seja, ela está falando de homens de oração, entende? Ela está se referindo a homens de oração e clamor, mas que estão completamente podres por dentro. Por mais que orem, continuam moralmente imundos. Você entendeu que orar não é suficiente? Há algo mais a ser feito que nós vamos ver no final dessa série. Muitos têm dado louvor a Deus e a Satanás numa mesma proporção. Devemos sim nos aproximar de Deus e ao mesmo tempo resistir ao diabo. Não é possível servir a dois senhores. E precisamos decidir e agir imediatamente, pois o tempo está acabando. Quanto mais alimentamos nossa mente com a imoralidade sexual, quanto mais consumimos pornografia, mais insensíveis ficamos, mais distantes de Deus e mais difícil será fazer o caminho de volta. Iremos enfraquecer cada vez mais. E quando o indivíduo se torna fraco espiritualmente, onde é que essa debilidade vai se refletir? Obviamente, na igreja. Observe, por exemplo, os resultados de uma pesquisa estatística que foi publicada no periódico Sexualidade e Cultura. Além de constatar que visões políticas mais liberais podem estar associadas ao consumo de pornografia, o que é algo surpreendente, a pesquisa também constatou que baixos níveis de orientação religiosa e de compromisso com a religião também podem estar associados ao consumo de pornografia. Evidentemente, não significa que todo indivíduo que defende uma política liberal ou que não tenha nenhuma orientação religiosa, nenhum compromisso com religião, é um usuário de pornografia. Porém, o uso de pornografia pode levar a isso, pois destrói gradativamente o nosso interesse pelos valores e pelos princípios celestiais. Certa vez, um outro jovem me escreveu dizendo o seguinte:
Tenho orado a Deus constantemente para me libertar da pornografia. Não tinha noção do quanto isso é prejudicial para a mente e a espiritualidade. Você se sente derrotado todas as vezes em que assiste. Isso vai minando as forças para reagir. Por que não conseguimos simplesmente parar? É algo assustador. Mas creio que ainda há saída para mim. Posso fazer alguma coisa antes que seja tarde demais. Amém! Reconhecer a própria condição é o primeiro passo. Crer que é possível se libertar é outro grande passo. Se você não despertar e começar a agir hoje, agora, se você não tomar uma atitude de homem, uma atitude de mulher, uma atitude de adulto, a imoralidade sexual vai roubar sua comunhão com Deus, vai anular a influência do Espírito Santo em sua mente, vai destruir completamente seu interesse pelas coisas celestiais e vai destruir o amor que você tem por Deus. Olhe para o rei Salomão, por exemplo. Veja o que a Bíblia declara a respeito dele quando estava nos caminhos do Senhor. E Salomão amava ao Senhor. Mas Salomão se afastou de Deus, envolvendo-se em práticas do paganismo que incluíam a imoralidade sexual. Nesse contexto, a Bíblia declara o seguinte a respeito dele: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Você observou o que aconteceu? Salomão amava o Senhor e mais tarde passou a amar muitas mulheres. Ou seja, o amor de Salomão a Deus foi suplantado pelo amor de Salomão às mulheres. A imoralidade roubou de Deus o amor de Salomão. E veja quão baixo ele chegou. Depois de haver sido um dos maiores reis que já empunharam um cetro, Salomão tornou-se um libertino, instrumento e escravo de outros. Seu caráter, outrora nobre e viril, tornou-se debilitado e efeminado. Sua fé no Deus vivo foi suplantada por dúvidas ateístas. A incredulidade mareou, ou seja, dirigiu, governou, manejou sua felicidade, enfraqueceu-lhe os princípios e degradou-lhe a vida. Assim é o pecado. Ele vai nos levando gradativamente para mais e mais longe de Deus, sem que percebamos isso. Até o momento em que nossa consciência fica tão insensível que perdemos o senso da malignidade do pecado. E à medida que uma pessoa insistir nessa direção pecaminosa, logo sua consciência estará tão fraca que ela será levada a cometer outros pecados. Algo semelhante aconteceu na experiência de Davi. Ele começou permitindo-se contemplar atentamente uma mulher que não lhe pertencia, Batseba. Em seguida, partiu para a imoralidade sexual, o adultério. E a sua consciência se entorpeceu de tal forma que ele foi levado a outro pecado, o assassinato de Urias, o esposo de Batseba, na maior naturalidade. Veja o que Ellen White declara sobre isso. Aquele cuja delicada consciência e elevado senso de honra não lhe permitiram, mesmo em perigo de vida, estender sua mão contra o ungido do Senhor, caíra de tal maneira que pôde afrontar e assassinar um de seus soldados mais fiéis e valentes e desfrutar, sem ser incomodado, a recompensa de seu pecado. Que triste situação! Davi adulterou, assassinou e agora estava desfrutando tranquilamente dos resultados do seu pecado. Por isso foi necessário que Deus enviasse o profeta Natã para despertá-lo do seu sono fatal. A sua consciência estava tão embotada que ele sequer reconheceu a si mesmo naquela história que Natã contou. E assim é o pecado. Ele nunca se satisfaz, ele sempre vai nos conduzir a outros pecados. A pornografia, portanto, vai destruir sua comunhão com Deus e anular a operação do Espírito Santo em sua mente. Uma pesquisa feita com homens religiosos com idade entre 18 e 27 anos, publicada no periódico Psicologia da Religião e Espiritualidade, revelou que, embora todos acreditassem que a pornografia era inaceitável, aqueles que não usavam pornografia relataram níveis mais altos de práticas religiosas individuais e em família. Você percebeu? Aqueles que relataram níveis mais altos de práticas religiosas, ou seja, maior religiosidade, eram exatamente aqueles que não consumiam pornografia. Tim Chester escreveu o seguinte: quando você vê pornografia, seja uma foto, seja um filme, precisa olhar além da tela. Veja os danos em seu relacionamento com Deus e no serviço ao povo dele. Veja a ira de Deus contra o seu pecado. Não há como negar que a pornografia está destruindo silenciosamente todos os segmentos da sociedade. E a igreja não está imune a isso. Ao contrário, nossas igrejas têm sentido fortemente esse impacto. Os casos de fornicação, de adultério, de vício em pornografia são alarmantes entre nós. O problema é que muitas igrejas não reagem.
Estão mais preocupadas com eventos, estão mais preocupadas em cumprir uma agenda anual de programações do que em suprir as necessidades espirituais de seus membros. Estão mais preocupadas com aquilo que atrai, aquilo que diverte, principalmente aos jovens, do que com aquilo que confronte o pecado, que transforme o pecador e que salve da morte eterna. Muitos estão mais preocupados com mudanças na liturgia da igreja do que com mudanças no estilo de vida dos membros da igreja. Muitos estão mais interessados em programas musicais, gincanas, competições, peças teatrais, filmes e séries, enfim, mais preocupados com entretenimento do que com reavivamento. E muitos pastores de jovens estão tão preocupados em ser legais, em ser populares, em ser descolados, em usar uma roupinha descolada, um cabelinho arrepiadinho, um palavreado mais descolado, cheio de gírias e pregações cheias de piadinhas, histórias cômicas, para falar a linguagem dos jovens. Muitos estão preocupados com essas coisas e tão preocupados que não percebem que muitos desses jovens, mesmo os que são bastante ativos em todos os eventos, vivem uma vida particular vazia, deprimente, sem alegria e sem Cristo. Quando as luzes se apagam, quando a música termina, quando o evento encerra, tudo o que resta é um profundo vazio na alma escravizada por vícios secretos, como a pornografia e tantos outros pecados. E a minha caixa de e-mails comprova isso. Eu não estou dizendo que a sua igreja age assim. Eu estou te convidando a refletir se a sua igreja está agindo assim. E caso faça, é hora de mudar isso. O Barna Group, instituição de pesquisa que eu citei anteriormente, declarou o seguinte: apesar da consciência do problema, a maioria das igrejas não tem programas projetados especificamente para ajudar aqueles que lutam contra o uso da pornografia. Precisamos nos levantar, precisamos agir. Nós precisamos despertar as pessoas para os perigos dessa prática que destrói o corpo, a mente, a espiritualidade, porque o resultado final será a morte eterna. Mas Deus não poderá me usar para tirar pessoas do lamaçal da imoralidade se eu mesmo estiver afundado nessa lama. Diante da imoralidade generalizada em nosso mundo, o apóstolo Paulo nos faz um apelo. Não vos conformeis com este mundo. Não se deixe enganar. A pornografia vai te dizer assim: você está bem assim mesmo, não se preocupa com isso é normal. Não cai nessa armadilha. Nós não podemos simplesmente nos conformar com as práticas imorais de uma sociedade depravada, onde muitos consideram aceitável e até saudável consumir pornografia. Outros usam como desculpas a natureza pecaminosa, como se o pecado na vida de um ser racional e consciente fosse uma imposição arbitrária da natureza e não uma decisão própria. Quão desgostoso ou aborrecido, também pode ser traduzido como enojado, está Deus com os tímidos esforços sem vida e sem Cristo, feitos por alguns daqueles que professam ser seus servos. A obra de Deus deve ser levada avante fortemente para cima, continuamente aperfeiçoada. Isso não pode ser feito, a menos que a sensualidade que corrompe o homem inteiro seja separada da experiência religiosa. Nenhuma partícula de impureza sodomita escapará da ira de Deus na execução do julgamento. Aqueles que não se arrependem e não abandonam toda a impureza cairão com os ímpios. É muito comum ouvirmos o seguinte: não se preocupe com isso, continua assistindo seus videozinhos pornográficos. É claro, não se vicia nisso, mas assistir de vez em quando é saudável, isso é coisa de homem. Não, amigos, isso não é coisa de homem, pornografia não é coisa de homem. Coisa de homem é o que José fez na casa de Potifar quando foi assediado pela esposa do seu senhor. Ali José demonstrou que não era um escravo, mas um homem livre, um homem de verdade. Pornografia não é coisa de homem, pornografia é coisa de escravo. Pornografia é coisa de menino inconstante. É preciso ser homem para dizer não. Lembra quando Davi estava com a idade avançada e perto do fim de sua vida? Ele chamou para junto de si o seu filho Salomão e deu alguns conselhos para ele, entre os quais estava este aqui: esforça-te, pois, e sê homem. Davi estava dizendo para o seu filho Salomão: seja homem. E esse é o mesmo apelo a mim e a você hoje. Sejamos homens de verdade, homens que dão ao mundo um exemplo digno, um exemplo de firmeza de princípios, um exemplo de pureza moral, de nobreza de caráter. Sejamos, afinal, homens que refletem a imagem de Cristo. E quantas mulheres da mesma forma, que sejam mulheres virtuosas, de princípios, de pureza moral, de nobreza de caráter, refletindo também a imagem de Cristo.
Você pode raciocinar da seguinte forma: olha só, o que eu faço na minha casa, no meu quarto, na minha privacidade é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu devo dizer que você está completamente equivocado nesse raciocínio. Aquilo que você e eu fazemos na privacidade afeta toda a igreja. A impureza em qualquer parte do corpo afeta todo o corpo. Querem ver? Vocês se lembram da história bíblica de Acã? O exército de Israel foi lutar contra o povo de Ai e foi derrotado. 36 soldados israelitas foram mortos numa batalha que deveria ter sido facilmente vencida, já que o exército de Ai era pequeno. Tão pequeno que o exército de Israel nem quis levar todos os soldados para a batalha. Mas o que aconteceu? Quem foi responsável pela derrota de Israel? Um único homem. Seu nome? Acã. Mas espere aí, Acã estava dando um mau testemunho público? De forma nenhuma. Em termos gerais, o povo não sabia do pecado dele. Aquilo não representava um mau testemunho, um mau exemplo ao povo como um todo. Era um pecadinho guardado na privacidade da sua tenda. E ninguém tinha nada a ver com isso, certo? Errado. Aquele pecadinho secreto, aquilo que Acã havia guardado na privacidade de sua tenda, manchou a integridade do povo de Deus, levando-o à derrota diante dos inimigos. Pessoas que não tinham nada a ver com o pecado de Acã, que nem tinham conhecimento do que Acã tinha feito, acabaram morrendo por culpa dele. Veja o que Ellen White comenta. Vergonha, derrota e morte foram levadas sobre Israel pelo pecado de um só homem. Aquela proteção que lhes havia coberto as cabeças no dia da batalha foi retirada. Vários pecados que são praticados e acariciados por professos cristãos acarretam o desagrado de Deus sobre quem? Sobre a igreja. A influência que deve ser muitíssimo temida pela igreja não é a dos francos opositores, dos infiéis e blasfemos, mas a dos incoerentes professos de Cristo. Aos que afastam de Israel as bênçãos de Deus e trazem fraqueza a quem? A igreja. Entende a seriedade disso? Um pecado cometido na privacidade do lar afasta as bênçãos de Deus e traz fraqueza espiritual não apenas para aquele que pratica esse pecado, mas para toda a igreja. Você não acha que é muita responsabilidade? Então pensa consigo mesmo, será que eu estou afastando as bênçãos de Deus da minha igreja local? Será que eu estou enfraquecendo a minha igreja e trazendo sobre ela o desagrado de Deus? Essa questão também deve levar nossos líderes e pastores a pensar no seguinte: o pecado de um só membro de sua congregação pode remover as bênçãos de Deus de sua igreja e enfraquecê-la. Pense nisso antes de decidir se omitir ou passar a mão na cabeça de um membro que está deliberadamente em pecado. Quando há uma enfermidade em alguma parte do corpo, isso precisa ser tratado urgentemente, pois todo o corpo sofre e pode acabar morrendo. Esse processo de cura, logicamente, deve ser conduzido seguindo os métodos expostos na Palavra de Deus e principalmente com o espírito correto, com mansidão, paciência e amor e um desejo sincero de resgatar e não de eliminar. Mas precisa ser feito, por mais que seja doloroso. Pense numa cirurgia onde o médico corta o paciente e o faz sangrar e ainda prescreve medicamentos amargos, mas tudo isso tem um único objetivo: curar. E curar, muitas vezes, dói. Se você até aqui pensava que seu pecado secreto era problema só seu, agora você está em condições de entender que seu pecado secreto é problema de todos. Existem Acãs na igreja adventista, e um deles pode ser você, pode ser eu. Por isso cada um deve investigar profundamente o próprio coração e de uma forma muito honesta. E se eu descobrir que sou um Acã no arraial, devo imediatamente buscar a cura em Cristo Jesus. A cura pode ser muito dolorosa, mas passada a dor, terei uma vida nova, uma vida plena. Deveis ser homens que andem humildemente com Deus, que estejam perante Ele na varonilidade que vos deu, livres de impureza e de toda a contaminação da sensualidade que corrompe este século. Isto é ser homem. Certa vez um rapaz me escreveu dizendo o seguinte: vi que a pornografia não somente fere o coração de Deus, mas tem destruído também o meu coração, minha mente, minhas atitudes. Tem sido uma luta muito, muito grande mesmo. Não tenho conseguido vencer. Mas não quero deixar que isso destrua a minha vida, a vida do meu filho e da minha esposa. Eu quero ser livre. Amém por isso. Esse rapaz atendeu ao apelo do apóstolo Paulo. Ele não se conformou. Ele decidiu lutar. Mas será que é possível vencer? Será que é possível ter uma mente pura novamente? É claro que sim, a menos que você não acredite que Cristo tem poder para isso.
Não espere um tempo no futuro para decidir buscar e receber esse poder, porque você pode tê-lo agora. Nós podemos nos apresentar diante do justo juiz perfeitamente limpos, puros, sem mácula, cobertos pelo manto da justiça de Cristo. Por isso eu repito, não espere até o dia final para perceber o que você poderia ter se tornado pelo poder da graça de Cristo. Busque a transformação hoje, porque naquele dia será tarde demais para buscar. E se você que me assiste está envolvido com pornografia, eu repito, você pode vencer. Muitos homens e mulheres ao redor do mundo estão empenhados nessa batalha e estão vencendo. Eu tenho recebido mensagens com testemunhos de vitória e libertação, inclusive em casos que pareciam impossíveis. Por que não poderia acontecer com você também? Observe as palavras de esperança, de conforto e de motivação que o Senhor nos deixou por meio do Espírito de profecia. Todos terão poder para controlar suas ações se o quiserem. Se forem fracos na virtude, pureza de pensamentos e ações, poderão obter auxílio do amigo do indefeso. Jesus está familiarizado com todas as fraquezas da natureza humana e, se lhe rogarem, dará forças para vencer as mais poderosas tentações. Amém! Não importa quão poderosas sejam as tentações, Jesus dará forças para vencermos. Não estamos sozinhos nessa batalha. Não existe tentação que não possa ser vencida pelo poder de Cristo. Você acredita nisso? Ou você acha que ele tem poder suficiente para fazer qualquer um vitorioso, menos você? Não duvide do poder de Cristo, não blasfeme do Senhor. Ao contrário, busque-o com maior intensidade. Não se conforme com sua condição. Levante-se e comece a lutar. A doutora Gayle Dines tem viajado pelo mundo inteiro, ministrando seminários advertindo as pessoas contra os males da pornografia e ajudando aqueles que desejam se libertar. Numa entrevista, ela declarou o seguinte: sabe, eu dou palestras em todo o mundo. Eu palestro em universidades e o que você vê no começo é uma hostilidade literalmente emanando dos homens. Você pode sentir, eles estão fervendo de hostilidade contra mim. Então eu começo a falar e é possível vê-los mudando. Aquela hostilidade vai desaparecendo, porque nunca antes alguém explicou para eles o que a pornografia faz. E eles estão com fome de saber mais. No final, estão todos fazendo uma fila para falar comigo, alguns deles em lágrimas, implorando por ajuda para largar a pornografia. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar dessas coisas que eu tenho apresentado nesta série. Pode ser que você realmente acreditasse que a pornografia não passava de um entretenimento inocente e até saudável para a sexualidade humana. Pode ser até que você tenha ficado aborrecido comigo por estar combatendo aquilo que talvez seja seu hobby favorito. Mas agora que a luz brilhou diante de você, não acha que é hora de dar um basta nisso tudo? Sim, será uma guerra. A sensação inicial será de que é impossível vencer. Você certamente vai tropeçar e cair algumas vezes. Um hábito cultivado por tanto tempo não pode ser desfeito da noite para o dia, mas persevere. Deus tem poder à disposição para todos os que se dispuserem a cooperar com Ele. Creia nisso. Jennifer Case trabalhou por muito tempo como atriz de filmes pornográficos. Em uma entrevista publicada num antigo site americano chamado O Efeito Pornô, ela declarou o seguinte: se você está vendo pornografia ou está viciado em pornografia, você está tentando encher um vazio dentro de você que só Deus pode preencher. Toda vez que você olha pornografia, você está aumentando o vazio e você destruirá a sua vida. Por favor, parem de ver pornografia. Diante desse apelo, você pode estar pensando o seguinte: mas parar de ver é exatamente o que eu mais quero. Eu só não consigo. E diante desse desespero, alguns solteiros fazem uma pergunta que os casados podem responder muito bem. Me casar vai resolver o problema? Afinal, dentro do matrimônio, eu poderei manter uma relação sexual aprovada por Deus e eu não vou mais precisar de pornografia, de masturbação para, digamos, aliviar as minhas tensões sexuais, certo? Então, o casamento resolve esse problema? A resposta nós daremos no próximo vídeo. Eu faço um apelo a você que é casado, não deixe de assistir o próximo vídeo. É um dos mais importantes desta série. Eu vou tratar a respeito das formas como a pornografia se manifesta dentro da relação conjugal, finalmente levando à destruição completa da família, quer por meio do divórcio, quer por meio de um relacionamento frustrante, totalmente infeliz, ainda que não haja divórcio. Eu apelo principalmente a você que é homem, esposo, líder da sua família. Não deixe de assistir o próximo vídeo, não.
Precisamos urgentemente refletir e, quem sabe, repensar algumas das nossas atitudes, para que nós possamos cumprir fielmente com a responsabilidade que o Senhor nos confiou dentro do nosso lar. E quanto a você que é solteiro, o próximo vídeo te dará um vislumbre daquilo que poderá ser o seu futuro casamento, triste, amargo, frustrante, se você não vencer a pornografia antes de se casar. Não deixe de assistir. E lembre-se, continue compartilhando esses vídeos com seus familiares e amigos. Nos vemos em breve. Que o Senhor te abençoe. Amém.